Olá, pessoal, tudo bem? Dando início a um novo conteúdo, nós vamos falar hoje sobre as orações coordenadas. E para isso a gente precisa recordar alguns conceitos básicos do período simples, período composto, o que é análise sintática interna, o que é análise sintática externa. No primeiro momento, devemos recordar que até então nós estudamos somente análise sintática interna, a relação de cada ser dentro da oração. A partir de agora, a gente vai começar a falar sobre orações, e é o que a gente chama de análise sintática externa, a relação das orações entre si. E para iniciar, nós vamos dar uma retomada no conceito básico do que é período simples e o que é período composto, e em seguida analisarmos a diferença entre oração coordenada e oração subordinada e o estudo das orações coordenadas nessa primeira aula. Então, o que é um período composto? O período composto é aquele período que estrutura-se no mínimo por duas orações ou por dois verbos ou dois núcleos verbais. E ele pode se apresentar de três formas distintas. Ele pode se apresentar somente por coordenação, somente por subordinação ou por coordenação e subordinação simultaneamente, como veremos a seguir. Observem esse exemplo. A pandemia mudou o comportamento da sociedade brasileira. Neste exemplo, eu tenho apenas um verbo. Por ter apenas um verbo, eu tenho o que a gente chama de período simples. No segundo exemplo, eu tenho a pandemia mudou o comportamento da sociedade brasileira, mas alguns indivíduos não alteraram seus hábitos. Nesta estrutura, eu tenho dois verbos. Eu tenho o verbo mudou e eu tenho o verbo alterado. Por ter dois verbos, eu tenho o que a gente chama de período composto. Então, observem a distinção, a diferença entre período simples e período composto. O período simples sempre apenas um verbo ou uma estrutura oracional ou um núcleo verbal. Período composto, dois ou mais núcleos verbais, dois ou mais verbos, duas ou mais orações. Nesse primeiro exemplo, o Covid-19 já provocou a morte de muitos brasileiros, mas vários indivíduos ainda não acreditam no vírus. Neste caso aqui, eu tenho uma estrutura oracional, um período composto formado por coordenação. No segundo exemplo, eu tenho o objetivo é que os brasileiros possam saber como está a evolução. Neste caso aqui, eu tenho um período formado por subordinação. Qual é a diferença entre os dois? A diferença é que no primeiro exemplo, eu posso desmembrar as orações sem ter nenhuma perda sintática, porque elas são orações independentes. Na segunda, eu tenho o que a gente chama de oração subordinada. A segunda oração, ela depende da primeira para existir. A segunda oração, ela é subordinada, ela está completando o sentido da primeira oração, chamada de oração principal. Ou eu posso ter uma estrutura oracional que apresente tanto oração subordinada como oração coordenada, como a gente pode ver no terceiro exemplo, que diz assim: o objetivo é que os brasileiros possam saber como está a evolução dos números, pois a transparência é essencial durante uma pandemia. Observem que eu tenho três cores ali, eu tenho a oração em verde, a oração em azul e a oração em vermelho. Eu tenho a oração principal, uma oração subordinada e, por último, uma oração coordenada. Mas o que são orações coordenadas? Primeiramente, eu tenho que pensar que as orações coordenadas são orações independentes sintaticamente. O que significa isso? Significa que se eu tirar as conjunções, elas não vão ter perda de sentido. Elas vão manter o mesmo significado, vão manter a sua semântica. Ou seja, a conjunção existe ligando-as, mas eu posso separá-las e o sentido vai se manter. Observe esse exemplo. O Covid-19 já provocou a morte de muitos brasileiros, mas vários indivíduos ainda não acreditam no vírus. Aqui eu tenho o que a gente chama de orações coordenadas, um período composto por coordenação, porque eu tenho a primeira oração, que é uma oração assindética, e eu tenho a segunda oração, que é uma oração sindética, iniciada pela conjunção mas. Mas eu posso reescrever essa frase transformando o período composto em dois períodos simples, ou duas orações independentes. E eu posso dizer, o Covid-19 já provocou a morte de muitos brasileiros, vários indivíduos ainda não acreditam no vírus. E eu tenho uma significação completa mesmo, separando as duas orações, transformando o período composto em período simples, o significado, a semântica se manteve.
Como é que podem ser classificadas as orações coordenadas? Inicialmente, elas podem ser assindéticas, quando não apresentam nenhum tipo de conjunção. Ou seja, no início da estruturação dessa oração, eu não vou ter conjunção. Ah, mas e se tiver conjunção, Alceu? Se tiver conjunção, eu vou chamar essa oração de oração sindética. O que significa isso? Que ela vai iniciar sempre com uma conjunção e, com base na conjunção que inicia, eu vou ter uma classificação, podendo ser 5 classificações diferentes: aditiva, adversativa, alternativa, explicativa e conclusiva. É a conjunção que vai me dar essa classificação. Então, eu tenho que me ater, eu tenho que analisar a relação semântica que a conjunção está empregada, que está exercendo na estrutura oracional. Continuando. As orações coordenadas assindéticas. O que é uma oração coordenada assindética? Então, é a oração que não apresenta conjunção no seu início. Como, por exemplo, Pedro estudou inglês na juventude, ultimamente ele estuda francês. Ou então, chove e faz frio. Observe que aqui eu tenho uma diferença, porque eu tenho duas orações diferentes. A oração que está em preta é o que a gente chama de oração coordenada assindética, porque não apresenta conjunção no seu início. Já a oração que está em vermelho é o que a gente chama de oração coordenada sindética, porque ela é introduzida com o início de uma conjunção, tendo no início da sua estrutura uma conjunção, que no caso aqui é o E, que traz uma ideia de adição. Já as orações coordenadas sindéticas são aquelas orações que apresentam uma conjunção coordenativa na estruturação do período, ou seja, elas iniciam com uma conjunção. E sempre que iniciar com uma conjunção, eu vou chamar de oração sindética, ou seja, conjunção. E com base nessa conjunção, eu dou a classificação dela. Observe. Os estudantes perguntam e participam. Eu tenho duas orações aqui. A oração que está em preto é o que a gente chama de oração coordenada assindética. A oração que está em vermelho é o que a gente chama de oração coordenada sindética. Por quê? Porque ela inicia com uma conjunção, no caso, o E. No segundo exemplo, a comida estava ótima porque a cozinheira era talentosa, mas ela esqueceu do sal. Observem, eu tenho 3 orações coordenadas aqui. Eu tenho a em preto, a primeira, que é uma oração coordenada sindética, porque não tem conjunção no início. Eu tenho a oração em verde, que é uma oração coordenada sindética, porque começa com a conjunção porque. E a última, que está em azul, eu tenho uma oração coordenada sindética também, porque ela também inicia com uma conjunção, no caso aqui o mas. Então, observe, eu tenho uma oração coordenada assindética, sem conjunção, eu tenho uma oração coordenada sindética explicativa por causa do porquê, e eu tenho uma oração coordenada sindética adversativa por causa do mas. Iniciando a classificação das orações sindéticas. Começando com a primeira, a que introduz, é a mais comum no nosso dia a dia, que é a oração coordenada sindética aditiva. Essa oração, ela expressa uma ideia semântica de adição. Observe um exemplo. Os estudantes perguntam e participam. 2 estruturas oracionais. A primeira é uma oração coordenada assindética, que está em preto, e a segunda é uma oração coordenada sindética aditiva, que está em azul. No segundo exemplo, eu também tenho uma oração coordenada assindética, ela não fez o dever, mas eu tenho uma oração coordenada sindética aditiva também, nem trouxe o material, ou seja, um período composto por coordenação, tendo uma oração assindética e uma oração coordenada sindética aditiva, usando o E, que é uma adição positiva, e o NEM, que é uma adição negativa. Alceu, mas quais são os sinônimos para eu utilizar com as orações aditivas? Eu tenho o E, o NEM, o mas também, ou como também. Somente essas conjunções que podem ser utilizadas como sinônimo da oração coordenada sindética aditiva. Já as orações coordenadas adversativas são aquelas orações que apresentam uma conjunção que traz uma ideia semântica de contrariedade ou de oposição. Observe um exemplo. Mateus correu muito, mas não conseguiu o objetivo.
A primeira oração é o que a gente chama de oração coordenada sindética, não apresenta conjunção no início da sua estrutura. E a segunda é uma oração coordenada sindética adversativa. Por quê? Porque começa com o mas na sua estruturação. No segundo exemplo, nós temos: a atividade é muito difícil, porém é necessária. A oração em preto é uma oração coordenada sindética, assindética, e a oração que está em roxo, a segunda, porém é necessário, é uma oração coordenada sindética adversativa. E, novamente, posso fazer a substituição do mas e do porém por qualquer uma dessas conjunções adversativas. Mas, porém, entretanto, no entanto, todavia, e outras que eu não relacionei aqui, mas também vão exercer essa ideia semântica de contrariedade ou de oposição. Já a oração coordenada sindética alternativa. Essa oração, ela expressa uma ideia semântica de opção, de escolha, de alternância. Então, eu vou poder trazer e identificar essa ideia semântica de escolha, de alternância na sua estruturação. Observe, sente aqui ou ficará de pé ao longo da fila. Observe que a primeira oração, aí em preto, é uma oração coordenada sindética. A segunda, que inicia com a conjunção ou, que traz uma ideia de escolha, é o que a gente chama de oração coordenada sindética alternativa. Ou ainda, trabalhe em silêncio ou saia da sala de leitura. Novamente, eu tenho uma oração coordenada assindética em preto, ou saia da sala de leitura em verde, que também é uma oração coordenada sindética alternativa. As principais orações coordenadas alternativas vão ser ou, ora, quer, seja, já. Observem, o ou vai aparecer sozinho, ou em par, o ora, em par, quer, em par, seja em par, já em par. Somente o ou que vai ser utilizado sozinho. Todas as outras vão aparecer em pares. E sempre expressa uma ideia de opção, escolha, alternância. A nossa quarta oração, coordenada sindética, é o que a gente chama de oração explicativa, que traz uma ideia semântica de explicação, tendo como principal conjunção o porquê. Observe, o professor se atrasou, por que dormiu demais? A primeira oração, em preto, é o que a gente chama de oração coordenada sindética. A segunda, em vermelho, é porque por que dormiu demais? O porquê. O porquê traz consigo uma ideia de explicação. Ela é muito lógica. Então, a gente vai classificar como sindética explicativa. Ou então, venha imediatamente, pois sua presença é fundamental. Venha imediatamente é o que a gente chama de oração coordenada sindética, pois sua presença é fundamental é o que a gente chama de oração coordenada sindética explicativa. Observe que eu poderia dizer, venha imediatamente, porque sua presença é fundamental. E o sentido é o mesmo, tanto como o porquê e o pois. Essa classificação explicativa, ela possui poucas opções de sinônimos. Eu somente vou poder usar o pois anteposto ao verbo, o porquê ou o que. Somente 3 conjunções explicativas. Então, cuidado ao utilizar esse tipo de oração, porque eu não vou ter muitas opções de troca no meu texto. E por último, eu tenho o que a gente chama de oração coordenada sindética conclusiva, que vai expressar uma ideia de conclusão, uma ideia semântica conclusiva, vai encerrar uma ideia. Observe, tudo está florido, logo é primavera. Observe que a primeira oração em preto é o que a gente chama de oração coordenada sindética e a que está em laranja é uma oração coordenada sindética conclusiva, porque o logo traz essa semântica, essa ideia que está encerrando uma ideia, está concluindo um pensamento. Ou então, estudou muito, portanto, fará uma boa prova. A primeira oração é assindética e a segunda é uma oração coordenada sindética conclusiva por causa do portanto. Quais são os sinônimos? Logo, portanto, pois, pós-posto ao verbo ou então. Poucos sinônimos também, mas eu utilizo muito as orações coordenadas conclusivas, principalmente porque ela faz parte até da minha estruturação textual, das minhas redações. Ok? Avançando e encerrando nossas atividades. Eu trouxe aqui um quadro síntese das orações coordenadas.
sindéticas. Observe. Conectivo. E, nem, que, não só, mas também, tanto, como, entre outras. Traz uma ideia de adição, de acréscimo, classificado como aditivo. Mas, porém, contudo, todavia, entretanto, e traz uma ideia de adversidade, oposição, contrariedade, classificada como adversativa. Ou, ora, já, quer, uma ideia de alternância, de opção ou de exclusão, e é classificada como alternativa. Porque, que, ou pois, anteposto ao verbo, que traz uma ideia de explicação e é classificado como explicativa. Logo, portanto, por isso, de modo que, pois, pós-posto ao verbo, traz uma ideia de conclusão e é classificado como conclusiva, ou seja, as 5 classificações sindéticas das orações coordenadas. Eu tenho que, primeiramente, saber o que é uma oração coordenada assindética e o que é uma oração coordenada sindética. Se tem conjunção, vai ser classificado numa dessas 5 possibilidades: aditiva, adversativa, alternativa, explicativa ou conclusiva. Não tem conjunção, assindética. Lembrando que no mesmo período composto, eu posso ter oração assindética e várias orações sindéticas, dependendo da estruturação do meu texto. E, para encerrar, eu trouxe um mapa conceitual aqui que vai explicar as orações coordenadas. Observe, orações coordenadas são sintaticamente dependentes e podem ser classificadas de 2 formas. Podem ser classificadas em sindéticas ou assindéticas. Lembrando, assindéticas não têm conjunção e é ligada por vírgula ou ponto e vírgula. Já as orações coordenadas sindéticas, elas possuem ou contêm conjunção e podem ser classificadas de 5 formas diferentes. Observe, elas podem ser aditivas, que têm relação de soma, e usa-se o e, o nem, o mas, o também. Elas podem ser adversativas, que é a oposição, e contém mas, porém, todavia, contudo, entretanto, no entanto. Ou elas podem ser ainda alternativas, que têm uma ideia alternada, emprega-se ou, ora, mas é preciso analisar o tipo de relação que envolve as orações coordenadas. Por quê? Eu tenho que olhar a semântica da estrutura oracional. Elas podem ser conclusivas e exprimem uma ideia de conclusão através das conjunções. Logo, por isso, portanto, pois, depois o verbo. Ou, por último, elas podem ser explicativas, que exprimem uma explicação e usa-se o que, o porquê e o pois antes do verbo. Ou seja, um quadro síntese, um mapa conceitual que explica e retoma todo a parte teórica das orações coordenadas. Com isso, pessoal, a gente encerra essa parte das orações coordenadas e vamos começar atividades, exercícios, e lembrando sempre que o professor está à disposição para esclarecer qualquer dúvida, a qualquer momento, é só enviar no chat das atividades as dúvidas no particular ou no modo público. Responderei o mais rápido possível. Estou às ordens sempre que vocês precisarem tirar dúvida, esclarecer uma atividade. Fiquem atentos às datas dos trabalhos avaliativos, dos exercícios. Não deixem de entregar qualquer atividade, porque estão valendo como aspecto formativo. Forte abraço e até uma próxima.